Aborrecei o mal e amai o bem. Tome atenção aí. O mal é um valor latente, existente no mundo, que começou aonde? Lá na queda do homem. Na queda do homem. O mal não existia. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, não existia o mal em forma patente, existia no coração de Satanás. Então nós vamos classificar pelo menos 3 tipos de maus: o mal físico, o mal, eu diria, o mal social e o mal espiritual. Vocês encontram tudo isso no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 3 de Gênesis, vocês vão encontrar estas 3 manifestações do mal, ou seja, o mal estava latente no coração de Satanás e depois tornou-se patente através da transgressão do homem. Então o mal saiu ao nosso conhecimento, à nossa manipulação, ou nosso bel prazer de usar, assim quer dizer. Vamos ler, por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Vocês vão ver o mal aparecendo, o mal físico. Vamos supor, você quando olha um terremoto, você quando olha um furacão, você quando olha uma tempestade, você quando olha o vulcão, isso é um mal, não é uma coisa boa. É o mal que foi oriundo exatamente dessa desarmonia, da quebra, do desbalanço do bem que veio através de Satanás no jardim do Éden com a queda do homem. O mal tornou-se patente depois da queda do homem no jardim do Éden. 3:17, leia, por favor, o que é que diz a Bíblia? Maldita é a terra por causa de ti. Então, tudo que vocês puderem perceber hoje, ou grandes inundações, ou grande terremoto, tudo isso é mal na área física, que foi resultado direto da liberação deste mal que estava embrionado no coração de Satanás, ou estava em forma latente e tornou-se patente, exposta depois da queda do homem. Segundo mal é o mal social, o mal que atingia as pessoas. Gênesis 3:16. Multiplicarei muito a tua dor. Mulher nenhuma gosta de dar à luz. Gosta de ter filho, mas a última coisa que ela quer é dar à luz. Por quê? Porque é doloroso. Eu não tenho a menor noção, mas só as mulheres sabem. Dizem que é a dor horrorosa, e Deus me guarde se ter uma dor dessa. Mas esta dor, este mal social que vê ao homem, não somente esse, mas outros, são adventos direto da liberação deste mal que estava embrionado, que estava preso, que estava latente, e depois da queda do homem, ele foi exposto, tornou-se lá patente a manuseio de cada criatura. Finalmente é o mal espiritual: mal físico, mal social e mal espiritual. Louvado seja Deus. Romanos 8:22 é o mal espiritual. Então vocês podem perceber de que o pecado, de que a dor, de que a mentira, de que o mal, em forma geral, veio depois da queda do homem. Então nós fizemos uma direção entre o bem e o mal, não é verdade? O bem e o mal. O mal, ele sempre existiu em forma latente no coração de Satanás, depois da queda de Satanás, com certeza, né? Mas depois que o homem caiu, este mal foi como quebrasse uma grande barragem, e ele ficou disponível através da ação de Caim, assim por diante, se envolver o mal acontecendo. O ódio, a intriga, a guerra, tudo vai acontecendo, porque é a diferenciação entre o bem. Quando diz amém? Agora, tome atenção ao seguinte, vamos ver uma palavra de Amós. Amós disse o seguinte: aborrecei o mal. Vamos fazer a pergunta: o que é um dilúvio? O que é uma cheia? O que é um vulcão? É a manifestação do mal, porque o mal sempre esteve latente no coração desde a queda de Adão e de Satanás, depois da queda de Adão, e ficou sempre manifestado através de cada ser humano, não é verdade? Então, o furacão, o tufão, uma guerra, uma mentira, um crime, eles são mal manifestados. Me entendem? Entretanto, a palavra de Deus diz que nós devemos aborrecer o mal, ou detestar o mal. Mas a Bíblia não diz, em primeira instância, que nós devemos detestar a manifestação do mal, não é verdade? A manifestação do mal. Normalmente, o que nós detestamos, e aí o ponto que veio profundo no meu coração, é que nós detestamos só a manifestação do mal. Todos nós detestamos um furacão. Nós detestamos uma cheia, detestamos um vulcão, detestamos uma criança que nasce aleijada, detestamos uma pessoa que cria intriga no meio de uma família, detestamos uma pessoa que mata, que pratica atos imorais. Nós detestamos.
Mas nós não detestamos muitas vezes o mal em si. O mal em si. Então a palavra de Deus diz de que para nós é muito confortável nós nos irritarmos com o que aconteceu no mal, mas a nós não nos cuida de aborrecer o mal na sua forma ainda latente, na sua forma embrionária. Me entende agora? Ou seja, o vírus está aqui, eu tenho de detestar esse vírus que está aqui no meu corpo. Eu não tenho de detestar apenas a bolha quando rompe. A bolha, quando rompe, me incomoda, me faz mal, me traz febre, me traz dor de cabeça, mas eu tenho de aborrecer o mal que está aqui ainda latente, embrionário no meu organismo, ou seja, no reino espiritual, no reino que nós caminhamos, a Bíblia nos recomenda que nós devemos aborrecer o mal. Aborrecer o mal. Muito bem. Mas normalmente nós não aborrecemos o mal. E como nós nos aborrecemos o mal, a Bíblia diz que o mal jaz na nossa porta. Me entende agora? Como nós não fechamos tranqueiras contra o mal, como nós não aborrecemos as viroses, os vírus, as bactérias, o que for, o que dá origem a essa desgraça física, social e espiritual, nós nos acomodamos com ele no dia a dia, caminhando neste mundo, é que o mal está sempre à nossa porta. E, por incrível que pareça, nós só o detectamos quando a bolha se rompe, quando a infecção se rompe, quando a gripe se rompe, quando o mal aparece, quando o mal se manifesta, quando ele torna-se patente, é que ele diz, meu Senhor, mas está tarde, irmão. A Bíblia diz, aborrecei o mal. Ou seja, se nós aborrecemos o mal na sua origem, nós sabemos qual é o mal oposto de amor, qual é o ódio. Então nós temos de aborrecer o ódio. Temos de aborrecer o ódio. Nós não podemos esperar que um dia desafortunado, o ódio, a inveja, a intriga chegue a mim. Eu tenho de aborrecê-lo na sua forma ainda embrionária, para que ela nunca chegue na minha vida. Agora eu vou dar uma surpresa muito grande nessa noite. Se você aborrecê-lo na sua forma ainda latente, na sua forma embrionária, ela nunca tornar-se-á forte o suficiente para criar em você uma forma patente e manifestar na sua vida. Ou seja, se eu descobrir que esse vírus aqui, que vai romper a minha pele, eu tomar um medicamento para ele, tomar um antibiótico para ele, cuidar dele antes que ele se aflore, ele nunca se aflorará. Ele vai estar aqui, mas nunca trará o prejuízo de que traria se eu não cuidar, se eu não odiar, se eu não detestá-lo, se eu não aborrecê-lo. É isto de que a Bíblia nos manda a entrar profundamente, a detestar o mal. Salmo capítulo 1, versículo 1, como é que diz? Bem-aventurado. Vocês já perceberam de que isto é uma cadeia? Vocês já perceberam de que eles bem-aventurado varão o quê? Número 2, número 3. Vocês podem perceber bem-aventurado varão que não aceita o colóquio do mal. Não importa, eu não estou falando da manifestação do mal, porque a Bíblia diz, aborrecer o mal não é a sua manifestação, porque a sua manifestação já estragou, já corrompeu, já matou, já destruiu, já trouxe problemas para nós. E nós temos de ser sábios, biblicamente falando, para que nós possamos parar o mal antes de que ele aflore-se. E a Bíblia diz isso ou não diz isso? Em Provérbio, leia Provérbio, por favor. Provérbio, versículo muito interessante, versículo 22 e 3, se não me escapa da memória, diz que o avisado vê o mal e o que é que ele faz? Mas não é a manifestação do mal. Me entende agora? Não é a manifestação do mal. O crente não deve andar à deriva, só se saindo do problema quando o problema aparece, porque a Bíblia diz que nós temos a unção do santo e sabemos tudo. O crente sabe onde está o mal. O crente sabe onde está o vírus. O crente sabe onde está a bactéria. O crente sabe onde está a desgraça, ele sabe. E a Bíblia nos ensina que devemos olhar, saber que está ali, e o que é que diz? O avisado. E quem é que avisa o crente? Quem é que avisa o crente do mal, irmão? Quem é que avisa o crente? É o Espírito Santo. Então, se o crente entrar na estratégia de guerra espiritual diante de Deus e ouvir a voz do Espírito de Deus continuamente,
ele nunca vai ter problema com mal na sua pele, nunca vai ter problema com mal patente, ele nunca vai ter o problema com a erosão do mal. Mas o Espírito Santo avisa, ele olha, mas a Bíblia diz que o avisado, o crente sábio, o crente prudente, vê o mal, e o que é que ele diz? O avisado, quando ele é avisado, ele se esconde, ele foge, ele sai, ele não aceita o desafio. Porém, o simples, ou seja, aquele que não liga a voz do Espírito Santo, quantas e quantas vezes o Espírito Santo fala no seu coração? É verdade ou não é verdade? O Espírito Santo nunca deixa ninguém desavisado, irmão. Não culpe a Deus por causa da nossa queda, do nosso problema, não de maneira alguma. Deus avisa o crente, Deus avisa, porém o simples, ou o irresponsável, ou que não liga para isso, não quer saber, simplesmente passa de largo, não quer nem saber. Quando chega lá, cai na armadilha, e quando cai na armadilha, o mal ele aflora, destrói, corrompe, mata, entristece, separa, divide. Mas a Bíblia não está nos ensinando para cuidar da consequência do mal. A Bíblia está ensinando para cuidar do mal. E se nós cuidarmos do mal, ele ficará sempre em forma embrionária. Por quê? Porque nós não fomos responsáveis direto, mas foi Adão que foi responsável de que este mal possa projetar-se na vida do homem. 1 Tessalonicenses 5:22, o que é que ele diz? Abstende-vos de toda aparência do mal. A maioria dos crentes interpreta esse versículo completamente errado. A maioria dos crentes, pelo menos a maioria que eu tenho ouvido, interpreta isso mais errado que qualquer coisa. O que é que eles interpretam? Ele interpreta o seguinte: olha, irmão, se abstenha de uma aparência do mal, ou seja, se abstenha de que o que você está fazendo ou dizendo dê a entender que aquilo é mal a alguém. Não é assim que nós entendemos? Eu não, alguns dos senhores, sinceramente, humildemente. Você disse: olha, irmão, se você estiver perto do ATM machine, de uma caixa de tirar dinheiro no banco, então não fique lá parado, porque alguém pode olhar você e pensar que você está intencionado mal. Então você interpreta isso, que você sai daí para fugir da aparência, que tem a aparência do mal. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, que quer dizer, a palavra aqui é parousia. Ou significa, no original, é que nós devemos nos abster quando o mal começa a aflorar, a aparecer. Como estão comigo? Ou seja, quantos já tiveram tumor na pele? Quantos já sentiram de que antes que o tumor rompa-se, antes que o furúnculo rompa-se, você começa a sentir um incômodo na pele? É verdade ou não é verdade? Você começa a sentir um incômodo na pele e você ainda é tempo de tomar antibiótico e aquele tumor ser secado e aquele mal parar. Então isto é que significa, Amós diz que nós devemos aborrecer o mal de todo o nosso coração. Aborrecer o mal, tudo que é mal devemos aborrecer. Nós não fomos regenerados para amar nem fazer amizade com o mal. Porém, vez ou outra, com o mal está em potencial no mundo, de vez em quando ele pode querer inchar a nossa pele e você não vai deixar. Está inchado, você fica desligado. É isso aí que você fica? Incha e você diz: não, isso passa daqui a pouco. Continua inchando, você não, isso foi o sol da Flórida que está muito quente. Incha mais, não, talvez isso é uma ilusão de ótica. Ilusão de ótica nada, irmão. Aqui está o mal rompendo na sua pele. Então isso chama-se aparência. Ou seja, como você não ouviu, como eu não ouvi, como nós não ouvimos a voz do Espírito, então ele diz: pelo menos, olhe quando o mal esteja explodindo, esteja aflorando, esteja parousiando, esteja na sua primeira aparência, você olha para ele: misericórdia! O que está vindo no meu coração, o que está vindo no meio da minha família, o que está vindo com o meu amigo, ou etc., é alguma coisa mal. Em nome de Jesus, você corre aos pés de Jesus, na oração, no jejum, e o mal. Amém? O mal. Mas a pessoa não, é um carocinho, não tem problema não. Aí pega uma pomadinha, pega uma água salgada, passa, beija, na verdade, aí você passa água quente aí o água quentinha fica bonzinho, né, depois bota água um paninho geladinho depois, e o caroço está subindo.
E você: "Senhor, isso é o mal, está vindo, o mal está vindo". É isso que Paulo estava dizendo. A igreja de Tessalônica não é a aparência fantasmagórica, não é a aparência parousiaca que está vindo, o mal vai acabar, destruir, dividir. Você vê na igreja. Quantas e quantas vezes eu tenho visto de longe, quando aparece o embrião da divisão dentro da igreja. Eu vejo. Entendeu o que estou dizendo? Eu vejo, não estou dizendo na Betânia já aconteceu isso várias vezes, quando o espírito de divisão, de rebelião, nasce no coração, na vida de alguém, por qualquer razão, não importa. Eu vejo, detenho a ele, eu não vou deixar que aquela pessoa se rebele não, de maneira alguma. Eu tenho de aplicar uma cirurgia para que aquele mal não apareça, porque a Bíblia me ensina claramente que devemos aborrecer o mal, não é a consequência. Mas normalmente nós só aborrecemos a consequência. Oh, meu Deus, pequei. Oh, meu Deus, sou tão miserável. Oh, meu Deus. Oh, é a verdade, não é verdade? Oh, meu Deus, agora. Oh, meu Deus. Meu irmão, Deus te mostrou. Deus te avisou que aí, naquela área, há uma célula maligna em desenvolvimento, uma célula de ódio, uma célula de inveja, uma célula de imoralidade, uma célula de divisão, uma célula de qualquer tipo que seja do mal. E você, como crente em Jesus, tem a arma na sua mão para aplicar a cirurgia, o antibiótico, e dizer, não, senhor. E quando você aplica, a pele desaparece, fica tudo normal e ninguém viu, e você não sentiu, mesmo que potencialmente, embrionariamente, o mal esteja na sua natureza, porque aí terminamos a palavra que Paulo disse aos Romanos. Não é verdade? Há duas leis que lutam comigo. Por incrível que pareça, o mal não está longe não, o mal está pertinho de você. O mal não está a 10 quilômetros não, não fique querendo, dar uma de, vamos supor, de voador, nem de super-homem, super-mulher, porque o mal está pertinho de você. Pertinho de mim, eu vou caminhar, ele está comigo, eu durmo, ele está comigo, eu vou no avião, ele está comigo, eu desço na profundidade, ele está comigo. É verdade, é verdade. Está com você, então você tem de dominá-lo, não tem de permitir que ele aflore. A Bíblia diz que devemos amar o bem e aborrecer o mal. Não é a consequência dele, mas quando você sente lá no coração. Quantos já sentiram isso? Já sentiram alguma vez uma rixa contra um outro irmão? Já sentiram isso? Sinceramente, já sentiram que vai lá dentro, não é verdade? Você uma coisinha, aí você começa o que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Você deixa ele crescer. Não. Tá aí a aparência já, tá começando a inchar, tá começando a inchar, tá começando a inchar. Já perceberam que quando você, entra na igreja novo convertido ou coisa parecida, você vê um crente mais novo começando a ser usado na casa do Senhor, não é verdade? E o velho começa logo a ficar iracundo, com inveja. É verdade ou não é verdade? Mas você é crente, é batizado com o Espírito Santo, você vai para o céu. Mas isso não tirou a lei do pecado que está na sua carne não, meu irmão. A minha natureza é a mesmíssima daquela do homem caído. A mesma minha natureza é a mesma de Adão. A mesma natureza de Paulo. A sua natureza é esta, carnal. Ela não tem nenhuma tendência para cima e para baixo. Agora, o meu homem espiritual regenerado é que a tendência é para cima. E ele tem a autoridade de olhar o homem que é avisado, ver o mal. O que é que diz? Olha, segura por ele. Não, Senhor, comigo não. Segura ele. Irmão, quantos já seguraram uma serpente? Você já segurou uma cobra grande, venenosa, pela garganta assim? Duvido que você solte. Duvido dó que você solte. É porque eu vou soltar uma serpente na vida de alguns crentes aí, para eles aprenderem na vida prática o que é segurar o mal pela garganta. Você só sabe disso quando a serpente pula em cima de você, segura na serpente e a serpente enrosca na sua perna, enrosca no seu corpo e você agarra aí e a bicha, aí você não solta. Você não solta. E você, socorro, help me! E você não solta. Você é burro soltar? Se você soltar, ó, já sabe o que vai acontecer. E você tá aí, ó. Aí, ó. E sabe o que aconteceu? Daqui a pouco a serpente vai. Mesmo assim, você chega lá assim. A gente faz isso com mal, faz isso com inveja, faz isso com a rixa, faz isso com o fuxico, faz isso com a imoralidade, faz isso com a briga, faz isso, nós fazemos isso. Nós deixamos que ela venha, ela cresce, cresce, e você abre a boca, aí tarde, não adianta, tarde, muito tarde. O mal
tomou forma corpórea, forma patente. Agora a serpente abre a boca, sai mordendo todo mundo, acabando, pondo veneno, mas você tinha que segurar o mal. Ou seja, não é a consequência. Então a Bíblia fala claramente. E Paulo disse, Romanos 7,15. Ou seja, a gente tem que ter autocrítica, irmão. Você tem que entender que você é um potencial criminoso. Mas sabe o que acontece? Nós somos tão orgulhosos, somos presunçosos, desculpa ele falar sinceramente diante de Deus. Nós somos tão presunçosos, tão orgulhosos, tão bobos, que pensamos que somos gente boa. Me entende o que eu estou dizendo? A gente, o diabo lhe engana literalmente. Não, eu sou Betânia, eu sou crente, eu me chamo... Como é que é mesmo? E nós somos estúpidos, irmãos. I'm sorry. I'm sorry. Por isso de que a igreja, por isso que nós não crescemos. Porque na nossa presunção, não, você sabe o que ele está falando? Eu tenho 10 anos de crentes. Você sabe o que eu estou falando? Me entendeu o que eu estou dizendo? Você sabe o que ele está falando? Eu sou português. Não, não, irmão. Você é exatamente um barril de pólvora. Você é exatamente um montoado de carnalidade que continuamente está lutando para destruir o seu homem espiritual. Me entende agora o que eu estou dizendo? Paulo disse, aquilo que eu quero fazer não faço, porque esta lei maligna está dentro de mim, miserável homem que eu sou. Leia, por favor, Mandoca, para terminar a palavra. Quantos ficou com esta palavra no seu coração? Diga amém. Então vamos ser prudentes, em nome de Jesus. Vamos ser prudentes, vamos cercar o mal. Olha, sabe duas coisas que eu quero lhe ensinar uma coisa? Eu vou lhe ensinar duas coisas, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, ame as almas. Muitas pessoas perguntam, mas pastor, o que é amar as almas? Eu não duvido que você possa fazer essa pergunta. Olha, eu amo, mas não sei não o que é isso. Então, se você não ama as almas, significa que você não ama as almas, é que você, se pregar ele hoje, está tudo bem, se não pregar amanhã, está tudo bem, se telefone tudo bem, não faz diferença. Então, o que você tem que fazer é orar a Deus que dê amor pelas almas. É só isso. Senhor, eu não amo, Senhor, eu não amo, não posso. Essa gente, essa pessoa está indo para o inferno e eu, todo dia no meu trabalho, todo dia na minha escola, todo dia, eu não falo nada para ele. Muito pelo contrário, eu falo com ele coisa do mundo, coisa pior do que ele falaria comigo. Eu não me preocupo com ele, sabe por quê? Porque eu não amo. Esta é a verdade, você tem que encarar diante de Deus e peça ao Senhor, Senhor, dá-me amor, dá-me amor. Entre oração e jejum, de repente você começa a ter amor pela alma, pelas almas. Amor verdadeiro, não é sentimento barato, não. Já perceberam que a gente ama muitas almas, mas é do nosso parente, da nossa família, mas não do ímpio pela fora? A nossa família, o nosso tio, o nosso pai, o nosso filho, a nossa irmã, a gente ora, geme, oh meu Deus, a alma dele. Não, você está amando seu filho, não é a alma do seu filho, nem do seu esposo, e etc. A segunda coisa, amados irmãos, é de que nós devemos pedir a Deus que tenhamos de raiva do mal, ódio, a náusea. Sabe o que é? Diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz Sagrada que tendo náusea até da roupa que eles vestem. Diz a Bíblia Sagrada. Porque o que eles dizem, até falar, é torpe. Ou seja, a gente evangeliza, a gente conversa, a gente fala, mas a gente sabe o mal, o espírito, os demônios que estão naquela vida. Pode ter uma boa gravata, uma boa palavra, um bom olhar, cabelo louro, branco, preto, amarelo, não importa, mas o mal está aí. Então nós devemos orar a Deus, Senhor, dá-me completamente aversão ao mal. Dá-me completamente aversão ao mal. Dá-me ira ao mal. Dá-me ódio ao mal. Eu pergunto, Deus ama o mal? Deus ira-se ou não ira-se contra o mal? Claro. Então esta é a palavra desta noite. Que Deus ricamente abençoe os irmãos em nome de Jesus, que aborreça o mal. Não é a consequência. Normalmente nós só aborrecemos quando já aconteceu. Quando o esgoto abriu, quando o tumor abriu, quando a guerra aconteceu, quando aconteceu a imoralidade, quando aconteceu a desgraça na família, quando aconteceu a desgraça na igreja, a gente, meu Deus, coisa feia. Mas, irmão, aquele mal estava potencialmente incubado, embrionário, e você nunca se preocupou. Muito pelo contrário, Paulo diz que eu escravizo a minha vida, subjugo a minha vida. Sabe o que é botar a vida no desejo que você tem, ele, e Paulo botar o pé no pescoço? Não, isto que eu quero, não vou fazer, mas não faço, em nome de Jesus. Isto é o que a palavra nos diz nesta noite. Deus ricamente abençoe os irmãos. Aborrecei o mal e amai o bem.
amar o bem. Então você, quando aborrece o mal, você cria um vácuo e você começa a amar o bem. Tudo que é bom você começa a amar, amar, amar. Não se preocupe de amar o bem, porque você terá sempre vitória em nome de Jesus. Deus ricamente abençoe os irmãos.